E aí eu acho que o sinal tá meio ruim aqui, eu já percebi. Bora Ainda lá, bem, Juju. eu troquei de computador por causa disso. Então, agora ele Bora tá lá. ok. Então, tá. Então, hoje nós vamos falar de emoções. Aí, aqui, o sonho, né, de todo mundo... Eu não enxergo vocês, tá, gente? Que eu tô expandi a tela, então, se acaso vocês precisarem falar, né, e quiser me interromper, tudo bem, mas tem que ser pelo áudio, porque eu não consigo ver vocês. Aqui o sonho, né, de todas as pessoas é ter um equilíbrio entre mente e a emoção, né? Nós ligamos muito a emoção ao coração. Então, é esse conjunto, né, do nosso mental com o nosso emocional. E o porquê, né, de que isso é tão falado hoje em dia, principalmente aí na época da pandemia, nós percebemos o quanto o nosso emocional é importante, né, estar equilibrado para você poder ter uma vida melhor. E uma coisa que é muito interessante e que vocês já devem ter ouvido falar, que tem pessoas que falam assim: ah, mas qualquer coisa me tira do estado normal, ou eu gostaria de estar mais equilibrado. Uma coisa que é muito importante falar para vocês é que todas as pessoas, né, que pelo menos as normais, vamos tirar os zen budistas que vivem lá no mosteiro, as normais, as que têm um dia a dia normal, dentro do dia dela, ela vai ter emoções diferentes, ela vai experimentar emoções diferentes. Então, a questão não é você se desequilibrar, a questão é quanto tempo você demora para voltar ao seu equilíbrio. Claro que no começo é mais difícil, porque a gente tem que prestar mais atenção nisso, e com o tempo, você prestando atenção, você consegue voltar ao seu equilíbrio mais rapidamente. Claro que quanto mais rápido você volta, melhor aí você vai ter o seu dia e ao redor, né? As pessoas que estão ao seu redor também vão perceber essa diferença. E aqui eu anotei, é só algumas, tá, gente? Eu peguei aí 6 dos principais órgãos e eu quis mostrar para vocês o quanto as nossas emoções sobrecarregam esses órgãos. E por que eu coloquei aqui dessa maneira para vocês? Para exemplificar mesmo, tá? Vocês, como eu falei, vocês podem jogar aí no Google que vocês vão ver essas informações. Eu já tinha lido em vários livros, mas no Google essa informação é bem simples também. Então, ali, quando nós falamos do coração, então, pessoas que têm muita culpa, que carregam remorso, ou tendência a desistir, sabe aquelas pessoas assim, que têm uma melancolia, ou, né, tipo, aquela vontade de viver já não existe muito? Então, o nosso coração, que é onde o órgão ali que nós falamos que é do sentimento, ele é o mais afetado nesse sentido. Claro, pensando que o nosso corpo é um conjunto, né? Várias coisas podem desencadear. Então, eu só estou dando alguns exemplos aqui reais para vocês. Quando nós vamos para o fígado, que o fígado é o nosso filtro, né? Ele filtra todas as toxinas do nosso organismo. E não sei se também vocês sabem, quando nós temos pensamentos não legais, o nosso cérebro, ele dispara, né, para toda a nossa corrente sanguínea toxinas. E o nosso fígado, pobrezinho, ele tá lá para filtrar. Então, quando nós sentimos muita raiva, nós vivemos numa irritabilidade constante, frustração, ressentimento, ciúme, inveja, são tudo sentimentos muito pesados. Então, nós vamos sobrecarregando o fígado com esse tipo de sentimento. Aí, quando agora nós vamos para o rim, né? Os rins, que são o filtro ali, que filtra toda a água, né? Ali do nosso organismo, e ele vai para a bexiga. Ali tem o ureter e ali embaixo está a bexiga, né? Então, pessoas que têm medo, terror, pavor, né? Ou choque, que tiveram um choque muito grande, elas sentem, né? Muito problema nos rins. Eu vou até dar o meu exemplo. Eu tenho uma doença congênita, eu nasci assim, no ureter direito, o meu rim direito ele é muito maior do que o esquerdo,
E só para vocês terem uma ideia, né, eu sempre vivi minha vida assim muito bem e nem sabia que eu tinha. Foi através de uma infecção urinária que eu tive que eu descobri essa patologia que eu carregava desde que eu nasci. E é tão intenso esse negócio eu operei em 2013 e depois disso, no ano seguinte, eu sentia sensações no rim, gente, muito, muito fortes. Por exemplo, eu estava dirigindo e eu tinha uma situação de estresse no trânsito. O meu rim, ele começava a pulsar, parecia um coração. Eu sentia o meu rim direito pulsar. Então, para vocês verem o quanto a nossa emoção interfere no órgão. Claro, ele estava sendo sobrecarregado. Naquele momento, eu não lembro, mas devia ser alguma coisa de medo, com pavor, de alguma situação que me remeteu, né? A minha memória remeteu a algo ruim e sobrecarregou o rim naquele momento, tá? E agora, falando do... Cadê? Aqui é o fígado em cima, o intestino. Não, intestino não, perdão, o estômago. O estômago, também assim como o fígado, então ele vai sobrecarregar com sentimentos de raiva, ira, ódio, frustração, bem parecido com o fígado, e a passividade, preocupação e ansiedade também. Sabe quando a gente comeu alguma coisa e aquela coisa não fez bem? Normalmente nós falamos assim: nossa, eu comi isso e isso me fez mal. E aí, tinha uma professora minha que ela falava assim: então, não é o alimento que faz mal para a gente, é nós que fazemos mal para o alimento. Porque o que faz mal para a gente é o pensamento que nós tivemos. Então, quando nós comemos aquele alimento, isso já está um pouquinho ruim ali o nosso estômago, e aí vai fazer mal realmente aquele alimento. Ou você já pensar: nossa, se eu comer isso vai me fazer mal. Batata, vai fazer mal, não tem jeito, porque você já teve aquele pensamento. Quando nós falamos dos intestinos, então, melancolia, preocupação, ansiedade, estresse, tensão e nervosismo. Lembrando que o nosso sistema imunológico é fabricado dentro dos nossos intestinos. Olha a importância que cuidar bem do intestino faz a todo o corpo, né? Não é à toa que nós temos óleos essenciais aí voltados ao sistema imunológico. Então, o bom funcionamento do intestino, da flora intestinal, ou se houver um desequilíbrio, retomar isso rapidamente é muito importante para o nosso sistema imunológico. E falando dos pulmões, então, os sentimentos que reduzem a vontade de viver, como a dor e o luto, né? Infelizmente, aí na pandemia, muitas pessoas tiveram casos de perdas, né? Então, o que acontece? Os nossos pulmões, eles sentem isso mais, né? Então, cada órgão ele está ligado a um sentimento. Então, conhecer a causa do problema, nós melhoramos o nosso órgão. Por que é tão importante falar isso? Porque, por exemplo, se a pessoa ela está com o fígado sobrecarregado, ela pode e deve usar, por exemplo, nós vamos falar de óleo essencial, para tirar, né, o excesso de toxina do fígado, claro, tem que usar. Porém, se ela não ir na causa do problema, gente, eu tenho um gato que pula aqui na minha frente, se nós não formos na causa do problema, esse fígado vai ser constantemente bombardeado. Então, se nós formos na causa, automaticamente o nosso fígado agradece. E aqui alguns hábitos saudáveis, né, que todos deveríamos ter. Eu vou contar para vocês que eu não tenho a todos, vou confessar. Então, beber água, equilibrar o consumo de açúcar diariamente, né? Porque ó, tem a fotinho ali do refrigerante perto das coisinhas naturais. Então, olha a diferença, né? Um copo de refrigerante, a quantidade de açúcar. Açúcar é bom? Sim, como tudo na vida é bom, só que com moderação. Então, ter uma alimentação balanceada, bons hábitos no sono, né? Então, uma noite bem dormida de sono, frequentemente, né? Ou quando possível, fazer alguns exames para saber se estamos bem, né? Ali, o que está faltando dentro do nosso organismo, fazer alguns exercícios e também, né, evitar alguns hábitos não muito legais, como tabagismo,
drogas, bebidas alcoólicas, né? E algumas substâncias aí injetáveis que também não são muito legais para o nosso corpo. E agora eu vou colocar um vídeo, ele deve ter, gente, uns 4 minutinhos. Deixa eu só mudar de tela, porque eu não consegui colocar ele na minha apresentação. Mas ele está aqui. Eu só vou pedir para, se acaso vocês não estiverem ouvindo o som, aí vocês me avisam, tá? Aí nós já vamos entrar aí já no programa de fidelidade, que aí eu vou falar vai falar sobre os óleos essenciais, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Programa de Fidelidade LRP. Por que um programa de fidelidade do Terra? Porque aqui você ganha muito. Ganha grandes descontos em produtos, ganha créditos para receber produtos grátis, e não é qualquer produto, é o produto da sua escolha. Porque aqui facilitamos a sua vida. Escolha os produtos mensais e receba de forma automática mensalmente. E se você optar por outros produtos nos meses seguintes, sem problemas, é só avisar a gente. Escolha a sua data de preferência para recebimento, no endereço que você indicar. Qualquer membro pode participar deste programa de fidelidade. Ele foi feito para você ganhar sempre. Em produtos, em descontos, em créditos. Aproveite! E para facilitar ainda mais a sua escolha de produtos, elaboramos aqui 3 opções de coleções para o seu bem-estar diário. A coleção Proteção, a coleção Emoção e a coleção Conforto. Cada opção oferece coleções para 3 meses. Isso quer dizer que cada mês você receberá uma coleção de produtos do Terra diferente. Vamos ver como isso funciona? A coleção Proteção. Esta coleção vai proteger você das constantes ameaças sazonais, onde quer que você vá. Além disso, os produtos ainda vão te dar mais energia, elevar seu humor e revigorar o seu dia com mais disposição. Vamos ver o que tem dentro de cada caixa? No primeiro mês tem Zendocrine, 15 ml, On Guard, 15 ml, Purify, 15 ml, Brief Touch, On Guard Spray, Wild Orange, 15 ml e o Lemon, 15 ml. No segundo mês, os benefícios para a sua saúde serão elevados para um patamar acima, com Eucaliptus, 15 ml, Grapefruit, 15 ml, On Guard Beadlets, On Guard Touch, Stronger, Frankincense Touch e o Brief Balance. Já no último mês, você fechará o ciclo com Frankincense Aroma Natural, Brief 15 ml, Melaleuca 15 ml, DDR Prime 15 ml, Orégano 15 ml, On Guard Creme Dental e o On Guard Balas. E vamos ver o que tem na coleção Emoção? Esta coleção é ideal para ajudar a reduzir o estresse e acalmar os sentidos. Com equilíbrio emocional, você perceberá uma melhora que abrange desde o seu sono até a sua produção diária e relação com a vida. Enfim, você encontrará muito mais equilíbrio e harmonia. Vamos ver quais produtos legais ela traz? No primeiro mês, você recebe o Adaptive 15 ml, Claricalme 10 ml, Lavender Touch 10 ml, Balance 15 ml, Peace 5 ml e o Citrus Bliss Loção para as mãos. Já no segundo mês, você recebe o Tear 5 ml, Elevation 15 ml, Serenity 15 ml, Siberian Fur 15 ml e o Wild Orange 15 ml. E para complementar o terceiro mês, você tem o Cedarwood 15 ml, Lavender 15 ml, Adaptive Touch 10 ml, do Terra Calmer 10 ml, Clary Shade 15 ml e Citrus Bliss 15 ml. E agora vamos ver a coleção Conforto. Na do Terra, nós acreditamos em soluções naturais para que você recupere o conforto e experimente sensações de bem-estar físico e mental. Pronto para o primeiro mês? Primeiro mês, você recebe o Deep Blue 5 ml, Copaíba 5 ml, Aroma Touch, Peppermint, Marjoram 15 ml e o óleo de coco fracionado. No segundo mês, você recebe o Deep Blue Rub, Peppermint 5 ml, Pastance 10 ml, Helichrysum Touch 10 ml. E no terceiro mês, você recebe o Rescue 10 ml, Copaíba 15 ml, Turmeric 15 ml, Wintergreen 15 ml e o Deep Blue Touch.
Qualquer que seja a coleção que você escolher em cada um desses 3 meses, você ainda pode conseguir mais 5 produtos a serem selecionados no nosso site com mais 10% de desconto. No final dos 3 meses, o ciclo se reiniciará automaticamente ou você poderá se inscrever em uma nova opção. Para maiores detalhes, consulte nosso site www.duterra.com.br. Tá tudo lá e ainda você pode ligar para nós na Duterra. Bom, voltando aqui, eu estava aqui. Então, nós vamos falar hoje, né? Olá! Opa, Neste vídeo, iremos só um mostrar segundinho como aqui, selecionar uma das... voltando. Então, nós vamos falar sobre a coleção Emoção. Por que a Duterra, né, separou essas 3 opções? Porque fica mais fácil, né, para você saber qual tipo de produto você gostaria. Então, eu achei muito interessante essa separação que eles fizeram, né, por meses. Então, tem a proteção, que a Lu falou sobre isso na semana passada, então hoje eu vou falar sobre emoção, e a semana que vem, provavelmente, a Má vai falar sobre o conforto, né? Então, falando da primeira opção, né, que é a do mês 1, que você escolhe, eu coloquei algumas informações aqui, vocês vão ver que os mix têm menos informações do que os óleos avulsos. Aí vocês vão falar, mas por quê, né? Porque os mix, eu peguei material, todos os mix, né, os blends de óleo da Duterra, eu peguei materiais oficiais. E aí o material eu tenho menos quantidade de material. E quando eu pego óleos avulsos, aí eu tenho livros, então é mais fácil aí de eu explanar, tá? Mas um não desmerece a qualidade é a mesma, é só para explicar por que um tá menorzinho e um tá maiorzão. Então, falando aí, começando com o Citrus Bliss, que particularmente eu amo esse óleo, a Andrea, né, na época me apresentou, e ela falou, Ju, esse é considerado o óleo da felicidade, eu lembro quando ela estava aqui na minha casa. E realmente, né, nós vamos primeiro falar sobre a loção. Ela é bem suave, né, e esse óleo é um mix de óleos, e por que ele é considerado o óleo da felicidade? Se vocês olharem ali embaixo, do lado esquerdo, né, na primeira coluna, olha tudo que ele tem dentro dele. Laranja, limão, toranja, tangerina, bergamota, outro tipo de tangerina, clementina e baunilha. Todos esses óleos combinados, eles trazem uma elevação do humor muito grande. Então, é por isso que ele traz essa sensação, né? De purificar o ar, é gostoso, você sente um cheiro muito agradável. Eu costumo dizer para mim que ele tem um cheiro de bala de goma. Tanto é, né, que ele está aqui, eu tenho ele. Quando eu cheiro ele, eu tenho vontade de comer o óleo, porque ele me traz, assim, uma sensação da infância muito gostosa. Então, ele ajuda a reduzir o estresse, né, pela quantidade de cítricos que ele tem, e aí, claro, né, você mais feliz, automaticamente vai elevar o humor. E aí, ele afeta, né, diretamente o humor, claro, de uma forma positiva, e ele também é energizante e refrescante. Quando a gente fala de refrescância, é porque ele não tem aquele cheiro fechado, eu costumo dizer que é um cheiro aberto, que quando você cheira, abre assim, né? Ele refresca ali toda a sua narina, vamos dizer assim. Então, como que você pode usar ele? Eu uso muito no difusor, então eu adoro colocar no difusor de ambiente. Uma informação muito importante para dar para vocês. Quando nós falamos do emocional, lembrem-se disso, o menos é sempre mais. O que quer dizer isso? Quando eu uso no difusor, eu estou difundindo o óleo e as partículas dele estão ficando no ar. Então, são micropartículas que vão entrar no meu nariz, vão atingir os nanoreceptores que eu tenho no nariz, vão ativar o meu cérebro, consequentemente, vai ativar o meu sistema emocional, que está aqui, é lá dentro, a amígdala que vai ativar, então, o meu emocional vai ser ativado. Eu posso simplesmente abrir o frasco e fazer isso? Sim, também estou ativando o meu emocional. Qual a diferença quando eu pingo uma gota? Uma gota inteira,
tem muito óleo essencial. Quando eu falo do emocional, eu posso carrear bem, vocês vão ouvir bastante isso, carrear é diluir, então eu tenho aqui ó, o óleo de coco fracionado. Então, por exemplo, se eu quero atingir o emocional, eu posso colocar um frasquinho com 10 ml de óleo de coco, 3 gotinhas de Citrus Bliss, por exemplo, e fazer uma massagem. Quanto mais diluído, mais ele vai atingir o emocional, porque o nosso emocional é o sutil, é aquilo que a gente não pega, tá? Então, é só uma analogia aí para vocês entenderem. Quando é físico, pode usar uma gotinha, diluído, claro, pode ser, mas quando é no emocional, vocês podem diluir um pouquinho mais, que o aproveitamento do emocional vai ser melhor, tá? Agora, falando do Claricalme, ele já vem em formato, né, de roll-on, então ele já é bem prático, você pode passar diretamente ali no local. Ele é um blend feito para as mulheres, gente. Então, assim, os homens que me desculpem, né, mas esse é feito para nós, mulheres, e ele tem o efeito de promover um relaxamento, né, um conforto maior para nós mulheres, naqueles períodos em que nós estamos um pouquinho mais irritada, a famosa TPM, né? Quando nós estamos, por exemplo, um pouquinho mais experientes, nós já começamos a ter um pouquinho de calor, uns desconfortos que não são muito legais. Então, eles vão ajudar as mulheres nesse sentido. O aroma dele é bem peculiar, assim. Eu não consigo definir, porque olha a quantidade de óleos que tem nele, tá vendo? Eu não vou ler tudo, mas tem um montão de óleo ali. Então, essa mistura de óleos, né, que tem dentro do Claricalme, ó, eu não consigo definir, porque é um cheiro muito diferente, assim, e muito agradável. Então, nós podemos passar aonde? Aqui, nas têmporas, no punho, no próprio abdômen, né? Se, por exemplo, estamos ali com uma tensão muscular causada por alguma cólica, alguma coisa, acaba causando um mau humor, um estressezinho. Então, você também pode usar para fazer esse tipo de acalmar, tá vendo? Então, ele tem a sensação de dissipar esse sentimento de tensão, tá? E ele também ajuda a equilibrar o humor durante o mês. Se, por acaso, você tem assim, frequentemente, né? Você já sabe que tem um período do mês que não vai ficar muito legal para você, começa a usar uma semana antes. Por quê? Porque ele já vai preparando o seu corpo e naquele momento que você não estaria tão bem, você vai ficar super legal com ele. Então, essa é a minha dica. Agora, falando sobre a lavanda, o óleo preferido aí da humanidade, é o óleo mais vendido no mundo. O cheiro de lavanda é comprovadamente, né, o mais aceitável pelo olfato humano. Então, não é à toa que vocês ouvem tanto falar da lavanda. E ele também é o óleo essencial que mais tem propriedade curativa. Tanto é que tem gente que fala assim, nossa, mas a lavanda serve para tudo? Não é para tudo, mas é para bastante coisa, mas bastante coisa mesmo. E no emocional, o que ela vai trazer? Então, ela traz toda essa leveza, né, por ela ser um equilibrador emocional, então ela traz leveza e aqueles pensamentos que nós temos, né, que às vezes é muito fixo na nossa cabeça, né, e fica aquele peso, ele traz de volta esse equilíbrio, né, a lavanda tem esse poder. Então, ela reforça aí a criatividade e facilita a decisão para a gente tomar rumos, tanto é que também é considerado o óleo da resiliência. Então, se nós estamos passando por um processo e precisamos ter um pouquinho, entre aspas, de paciência, ela ajuda aí a passarmos emocionalmente por isso. Então, diminui pensamentos repetitivos, permitindo sonhos agradáveis, não é à toa que ela é tão usada antes de dormir. Por exemplo, né, tem pessoas que gostam de pingar uma gotinha no travesseiro. Para mim, o cheiro da lavanda é muito forte, uma gotinha só. Então, o que eu fiz? Eu peguei um frasquinho de 5 ml, coloquei óleo de coco e coloquei 3 gotinhas. E essa diluição eu pingo no travesseiro, porque aí fica mais suave. Ou simplesmente o fato de abrir o frasco e inalar. Ou também no difusor, ou fazer uma boa massagem na sola dos pés, né? Então, o aroma da lavanda, ela acalma,
e nas crianças ela tem um efeito maravilhoso, né? É muito parecida ali com a camomila romana também nas crianças. Quando elas estão, né, com cólicas, né? O nenenzinho, quando é pequenininho, principalmente, né? Ele passa ali por algumas dorzinhas indesejáveis, também é muito bom para as crianças. A lavanda tem o poder aí de harmonizar as emoções extremas, né? Então, tanto em casos de impaciência, insônia, nervosismo ou estresse máximo, quanto em estados depressivos ou de desânimo. E uma dica também, tá, gente? Se a pessoa está num estado depressivo muito forte, ela, por exemplo, só quer dormir, não é recomendável usar só a lavanda. Aí a recomendação é você usar a lavanda, mas, por exemplo, um Citrus Bliss também. A lavanda vai trazer, né, esse ânimo de volta, mas, por exemplo, um cítrico vai ajudar ali também a equilibrar o humor, elevando o humor da pessoa. Então, atua também nos estados de angústia profunda, traz paz, serenidade e calma. E para tensão muscular, né, provocada por aqueles pensamentos, sabe, quando às vezes você está muito tenso e aí a gente começa a prender aqui, né, e aí começa a doer muito a musculatura, né, por causa da tensão muscular, e aí combinados com alguns óleos como tangerina, neroli, camomila romana, coentro ou manjerona, também é uma boa pedida. Apesar que vocês podem misturar um monte de óleos, eu adoro misturar óleo essencial. O pis, conforme a palavra já diz, ele traz aí o sentimento de paz. Eu não tenho esse óleo, eu tenho vários, mas esse eu não tenho. Ele é um mix de óleos essenciais que faz parte aí de um kit, que é o kit das emoções, e ele tem essa sensação de trazer segurança, ajuda a combater sentimentos de ansiedade e de medo, minimiza sentimentos de agitação e de irritação. Então, ele proporciona ali um ambiente calmo e também traz um sono reparador, então é mais um óleo aí que vocês podem usar antes de dormir. Ele promove sentimentos de equilíbrio e reafirmação em momentos de angústia. Então, às vezes, a pessoa passou por um processo não muito agradável na vida dela, então ela pode, né? É essa sensação mesmo de paz e de conforto que dá esse mix de óleos, né? E auxilia também na reconquista da dignidade. Eu achei linda essa frase, por isso que eu coloquei aqui, tá? Auxilia na reconquista da dignidade e enfrentar o futuro com reafirmação e estabilidade. Porque tem horas, gente, que acontecem umas coisas na nossa vida que às vezes a gente não tá com muita coragem. Então, ele vai ajudar aí seguir em frente, né? O Balance é outro mix de óleos. Eu, particularmente, usei ele antes da nossa apresentação. É um que eu uso bastante. É um dos meus prediletos. Eu descobri o poder dos óleos essenciais. Acho que ele foi o segundo que me deu essa sensação. E ele promove essa sensação de relaxamento no corpo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo, né, antes de continuar. Eu tenho, por exemplo, de repente, do nada, eu tenho taquicardia. Do nada. Eu não preciso estar nervosa, não precisa acontecer nada. Talvez tenham algum gatilho mental meu que eu não descobri o que me dá taquicardia. E é do nada mesmo. Então, só o fato de eu abrir o frasco, inalar algumas vezes, e eu passo um pouquinho no peito, é o suficiente para em 2 minutinhos ele reequilibra automaticamente. É fantástico esse óleo essencial. Então, esse é um que todo mundo deveria ter em casa, né? Então, ele ajuda, né, nesse sentimento de inquietação, né? Então, no meu caso, por exemplo, a inquietação do meu coração ali que está meio descompassado. E ele evoca sentimentos de tranquilidade, equilíbrio, calma e bem-estar. E é bem isso mesmo. Aí aqui eu até copiei um pedacinho que estava lá no site da Duterra, que é a mistura, né, desses óleos. Ele oferece esse poder de tranquilidade e de relaxamento dentro do nosso corpo, né? E os outros também, né? Eu só copiei, mas não vou ficar lendo. Ele tem ele nos dá essa sensação realmente de, sabe aquilo que eu falei no começo, do voltar
ao equilíbrio mais rápido? Então, é um óleo que ajuda bastante a gente a voltar nesse equilíbrio mais rápido. O Adaptive é um dos óleos mais vendidos nos Estados Unidos. Os americanos amam esse óleo essencial. A mistura dele, né, não são de tantos óleos como os de outros, mas ele tem, assim, esse poder, né, de, por exemplo, você está numa situação nova, então ele é um óleo que ajuda bastante aí você a usar para... Não, ele não é como um balance, ele é um pouco diferente, né? Mas ele dá essa sensação também de tranquilidade, ele traz, né, essa sensação de calma e de relaxamento também. E como ele tem lavanda dentro dele, junto com copaíba, né, que é um óleo aterrador, hortelã, que são óleos mais fortes, vamos dizer assim, ele é um pouco diferente do balance por isso. Então, a lavanda junto com o Wild Orange, que é uma mistura que eu adoro fazer, gente, adoro, no difusor fica maravilhoso, ele tem essa sensação de controlar aí aquele sentimento de estresse, tá bom? Então, nós falamos desse primeiro mês, agora nós vamos falar do segundo, né? No segundo mês, são 5 óleos, no primeiro mês, são 6, tá? Ali, todos eles têm o mesmo valor, eu vou falar um pouquinho no final sobre isso, mas, né, e por que que um tem 6 e o outro tem 5? Por causa dos valores, né, dos óleos essenciais. O Tear, que ele faz parte do kit emocional, então ele tem esse aroma fresco e vibrante, que ele inspira essa atmosfera de otimismo, alegria e felicidade. Ele também é um mix de óleos essenciais, tem vários óleos essenciais dentro dele, e ele ajuda ali também a eliminar as emoções carregadas, né, proporcionando um impulso de positivismo, né? Então, vocês veem que todos esses óleos tentam elevar o humor, porque quanto mais elevado tiver nosso humor, melhor nós ficamos no nosso dia. O Elevation, eu também tenho esse óleo, o cheiro dele, para mim, é bem diferente, ele tem muito óleo essencial dentro dele, muito, mas muito mesmo, né? Um dos óleos aqui, uns mix que mais tem óleo essencial dentro, ele ajuda também a elevar o humor e aumenta a vitalidade. Conforme o nome dele já diz, é o óleo da elevação. É aquele que dá um choque, assim, sabe? Você precisa de um tranco, pode usar o Elevation. Ele também tem o aroma refrescante e energizante, como a maior parte deles que tem cítrico. Vocês vão perceber que os que têm cítrico, eles são energizantes. Então, ele promove o ambiente revigorante e ele também proporciona sentimentos de autovalorização. Porque, às vezes, nós estamos nos sentindo desvalorizados ou assim, ninguém me ama, o mundo está contra mim. Então, ele é um óleo que vocês podem usar, que ele vai dar, assim, a sensação ali de mudança. Então, o mundo me ama, então eu estou feliz, então ele dá essa sensação, tá? E ele traz esse humor positivo também e esse sentimento de confiança, né? Essa retomada da sua valorização. O Serenity é outro blend de óleos. Eu não tenho o Serenity, eu tenho um sprayzinho que eu adoro, que eu coloco, eu ainda tenho, porque eu economizo ele, porque ele foi edição limitada. Ele é um blend de óleos que é muito utilizado na hora de dormir, né? Por quê? Porque ele traz ele tem lavanda dentro dele, e vários outros óleos, a lavanda, o ylang-ylang, a camomila, a vetiver, são óleos muito utilizados na hora de dormir, né? Então, a mistura de todos eles traz esse sentimento de você criar um ambiente bem gostoso ali. Eu brinco que ele é uma lavanda potencializada ali para a hora de dormir. Tem gente que prefere a lavanda e tem gente que prefere o Serenity. Então, ele diminui também aquele sentimento de tensão que nós vivemos no nosso dia a dia e ele também ajuda ali a equilibrar as nossas emoções. Nada melhor, né, do que ter ali, baixou o nosso estado, né, eufórico do dia a dia para ter uma noite de sono tranquila, porque aí, com a nossa mente relaxada e os nossos sentimentos mais equilibrados, nós vamos dormir melhor. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. O Siberian Fire, que é Siberian Fear, não Fire, é Fear. Ele é o abeto siberiano.
Ele tem esse não é um óleo que eu estudei muito, eu fui até ler um pouco sobre ele, porque não é um óleo muito comum, mas eu achei ele super interessante. Ele tem o poder de renovar, fortalecer, tonificar naqueles estados de desgaste mental e físico. Sabe quando você trabalhou muito num projeto, ou você ficou muito tempo em cima de uma situação e você sente esgotamento mental? Então, esse óleo essencial, ele é fantástico para isso. Ele vai ajudar bastante aí nessa recomposição desse desgaste. Aí ele aumenta as forças, né, de resistência e dá clareza mental também. E ele é muito utilizado em banhos de imersão, né, de corpo inteiro, por exemplo, quem às vezes quer colocar na banheira. Então, eu recomendo, quando for, por exemplo, usar na banheira ou vai fazer um escalda-pé, você colocar 3, 4 gotinhas de óleo de coco, 2 gotinhas, por exemplo, do seu óleo essencial favorito. Aí você mistura um pouquinho, já para ele diluir, e aí depois jogar na água, porque aí a dissolução ali na água, né, fica mais fácil, tá bom? O Wild Orange, que é um também dos que eu mais uso, esse é o laranja selvagem. Ele é do nosso país, ele é retirado aqui da nossa floresta, né? Então, assim, é muito interessante, porque é um dos óleos mais baratos que se tem, e o poder dele dentro do nosso corpo é simplesmente fantástico. Então, a laranja, né, por ela ser um cítrico, ela tem o poder de elevar, certo? Como eu falei, os cítricos elevam. Mas a laranja, o Wild Orange, ele tem um poder diferente. Ao mesmo tempo que ele acalma, ele também diminui os sentimentos de melancolia, nervosismo, aquela tensão e o estresse do dia a dia. Ele traz a alegria, né? E aquele sorriso verdadeiro, gente, que é aquele que vem do coração. Em algum lugar eu escrevi aí que ele remete ele está lá embaixo, que ele remete às lembranças boas da nossa infância. Então, por isso que é aquele sentimento que vem do coração, porque ele realmente resgata aquela nossa parte que a gente ria, que a gente brincava, que a gente ria de qualquer coisa, né? Então, ela tem esse poder aí de resgatar isso dentro da gente. Então, eleva o ânimo, estimula o bom humor, o otimismo e o positivismo, elimina o medo do desconhecido, sabe? Uma situação que você não sabe muito bem como é, então ele é um bom amigo aí para você. Ele harmoniza, ele aquece, é estimulante e ele é levemente sensual. Levemente, tá, gente? Proporciona sentimentos de paz, leveza, harmonia e de relaxamento. E também ele ajuda aquelas pessoas muito rígidas, né? Sabe aquelas que levam a vida muito, muito a sério? Então, por ele remeter essas memórias boas aí que nós temos da infância, né? Acredito, né, que a maior parte das pessoas tenham boas memórias, assim como eu. Então, ele ajuda a soltar, né? A sorrir mais, a envolver-se mais, né? De uma maneira leve ali na vida, né? Eu sei que todo mundo tem os seus obstáculos e os seus desafios diários, mas a laranja tem esse poder aí de retomar, tá bom? E agora falando sobre o último mês, né? Que seria o terceiro mês ali Olha, ficou um textinho ali, eu nem tinha visto. O último mês ali falando dos 6 últimos, né? Dessa coleção, tá? Da coleção Emoção. Aí falando um pouquinho do cedro, o cedro, ele é um óleo retirado da resina da árvore. Então, toda vez que vocês pensarem num óleo que é resina, ele vem de árvore, a árvore tem raiz. Todo óleo de raiz, ele ancora, né? Então, a árvore, ela não transmite aquela sensação de força. Então, é isso que o cedro vai trazer no nosso emocional. Então, ele transmite energia e essa força que eu falei para vocês. Então, ele ajuda a concentrar as próprias energias, né, que poderiam desequilibrar a pessoa em circunstâncias difíceis, em diversas fases da vida, especialmente quando a pessoa está momentaneamente sem rumo ou orientação. Tem alguns momentos da nossa vida que às vezes a gente está um pouquinho desequilibrado, vamos dizer assim. Então, ele serve ali para ancorar, tá? Acalma em estados de angústia,
da estabilidade e firmeza interior, assim como o tronco, né, o forte tronco dessa árvore, traz força e coragem. Proporciona uma maior vivência dos sonhos, né? Olha que legal, então, se você quiser usar aí antes de dormir, é uma boa pedida também. Fixando-os melhor na memória para uma interpretação psicanalística posterior. Então, se você gosta aí de interpretação de sonho, use o cedro, que você vai lembrar mais do sonho. Indicados para pessoas insatisfeitas, inconstantes e hiperativas, né? Aquelas pessoas que desperdiçam, né, a energia ali, e aí fica com esgotamento físico e mental, porque a pessoa é tão agitada que ela acaba se desgastando muito. São poderosos calmantes e ensinam a manter a paciência e a constância. Ele é um estabilizador quando a pessoa estiver com emoções oscilantes, né? Então, se a pessoa às vezes está inconstante com ela mesma, né? Ela acaba causando inconstância no ambiente. Então, é bom para a pessoa, porque automaticamente as pessoas que estão ao redor vão agradecer, né? O Citrus Bliss nós já falamos lá, né? No primeiro slide, ele repete aqui, mas por quê? Porque o Citrus Bliss que eu falei primeiro, ele é a loção, certo? E esse Citrus Bliss dessa coleção é o óleo essencial, tá? Eu não vou ler de novo, porque eu já falei lá, para eu não me tornar repetitiva, mas então, esse é o óleo essencial. O Adaptive, que eu também falei na primeira coleção, aqui ele se repete, mas ele é no formato Rolon. Eu não tenho ele Rolon, mas é, né, no frasquinho Rolon. Não vou falar tudo de novo também para não ser repetitivo. O Calmer, esse daqui, ele é um óleo da coleção infantil. Eu abri o meu recentemente e eu me apaixonei por esse óleo, gente. Ele é um mix de óleos que já vem diluído, né, em óleo de coco fracionado, porque ele é para criança. Então, tudo que for para criança tem que ser bem diluído, tá? Acho que eu cheirei muito óleo essencial e pegou meu nariz. Então, qual é a sensação do Calmer? Tanto é que enquanto eu estava vendo o vídeo, passei ele aqui, né, no meu pulso. Ele traz essa sensação relaxante, né, porque ele tem camomila romana na fórmula dele, né, e camomila romana é muito indicado para criança. Então, ele traz essa sensação gostosa para a criança e para o adulto dormir, né? Então, ela traz aquela sensação de relaxamento, né? E positividade, e você vai ter uma noite bem tranquila. Ah, pode usar de dia? Pode usar de dia. Eu também uso de dia. Às vezes eu tô meio pilhada, eu uso ele de dia, tá? Então, quando as tensões ali estiverem um pouquinho elevadas, se você quiser usar na planta dos pés ou na nuca, é melhor ainda. Por quê, né? Nesses lugares que eu falei, os nossos vasos, né? Eles vão levar para o corpo inteiro. Então, pode usar, porque ali, principalmente na sola do pé, é onde os nossos vasos têm mais possibilidade de levar para o corpo inteiro. Tá bom? Então, ali tá falando a mesma coisa, né? Não vou ler. A lavanda, eu também já tinha falado, né? Então também não vou falar de novo, porque nesse caso, lá naquele caso é a lavanda Rolon e nesse caso é a lavanda, o frasco, tá? O frasco de 15 ml, mas são as mesmas propriedades. O Rolon, ele já é diluído em óleo de coco e o frasco de 15 ml, ele é puro. E o último, e não menos importante, o Clary Sage, ou a Sálvia esclareia, é um óleo muito utilizado pelas mulheres, mas pode ser usado pelos homens também. Então, ele é um forte estimulante e vitalizante do sistema nervoso, tá? O cheiro da Sálvia esclareia é cheiro de flor, né, gente? Ela é uma flor, ela tem um cheiro diferente. Eu gosto de cheirar na hora para eu falar para vocês que cheiro que tem. É um cheiro diferente, é uma flor que não é tão doce, então, para quem não gosta de cheiro muito doce, ela é bem legal, né? Tem um cheiro meio de chá. Ela é ideal para o estado de estresse nervoso, angústia e depressão. Então, ela ajuda as pessoas a passarem aí por períodos difíceis, favorecendo a aceitação de mudança de padrões antigos que não servem mais,
que seria a chamada crise da meia-idade. Então, por isso que pode ser tanto para homem quanto para mulher. Porque chegou na crise da meia-idade, todo mundo chega nela, né? Então, ela ajuda a quebrar, né, esses padrões e a pessoa continuar. Ela aumenta a criatividade, a intuição e principalmente, né, a criatividade artística das pessoas, porque ela tem esse poder no emocional. Atua nos distúrbios de convivência e relacionamentos difíceis com os outros, causados por estresse ou pressão externa. Então, ela também tem esse poder de acalmar. Possui um efeito sensual para ambos os sexos. Por isso que eu falei que ela também, né, é utilizada pelos homens. Apesar das mulheres gostarem bastante dela, os homens também podem usar. Então, a combinação de sálvia, lavanda e manjerona atua muito na busca dos valores femininos ocultos, né? Então, principalmente para mulheres, né, que já chegaram ali na menopausa ou estão passando pelo climatério, a Salves Clareia é um óleo essencial muito, muito recomendado. Ela ajuda bastante, né? E aí aumenta o ânimo e pode levar as pessoas a estados eufóricos, né? E a êxtase, quando usado em doses mais altas. Então, se eu quero ficar mais eufórica, eu uso um pouquinho mais de Salves Clareia. E é isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Agora eu vou parar de compartilhar a minha tela. E agradeço por vocês terem me ouvido. E eu acho que eu falei pra caramba.